Margarida Ferrarese. Mulher, mãe, filha, avó, tia, irmã, cunhada, amiga. Ao longo da vida, formamos nossa personalidade conforme nossas experiências, criação e cultura. Cativamos as pessoas ao nosso redor pelo que somos. Quando tudo que se pensa ter conquistado ao longo dos anos se esvai como água entre os dedos, aquilo que se é, aquilo que se crê, e aqueles a quem se cativa, mostram-se ser a única fonte de riqueza inesgotável. Foi o que Margarida fez. Agarrou-se a ela, a Deus e a eles. Família. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, no momento de prazer. Amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera, em qualquer das estações, nas horas tristes, no momento de prazer. Oiê! Itapema Sênior. Clínica que, entre muitos, abriga minha tia Margarida Ferrarese, portadora de esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Mesmo tratando-se de um assunto vasto, não falaremos sobre o ELA, e sim sobre todas as vidas que cercam a doença, que não possui cura nem tratamento, que atrofia os nervos gradativamente, mas mantém preservada a capacidade intelectual. Tudo bem por aí? Tem que ser abraçadeira. Posso gravar? Abraçadeira não é pra Tá ele. bem, então. Qual que você acha que é o papel da família, assim? Você como irmão, qual que você acha que é o papel da família? Porque se nós estamos na questão de nós ser pessoas que normais e temos que buscar conhecimento. O papel da família, para mim, foi buscar conhecimento que levasse a um bom atendimento à Margarida. Mas aonde que vai o meu limite? Eu pego do que eu li, do que eu me informei. Eu cheguei num ponto que virei me estressar, a doença vai debilitando a pessoa e como que eu vou conseguir dar o mínimo conforto para ela? Não é fácil, a doença foi puxada. Tem algum momento que você possa descrever que foi marcante para você? O momento que mais me marcou foi com o meu pai. Cuidar de uma pessoa doente não é fácil. Cuidar de uma pessoa que não se mexe não é fácil. Agora, cuidar de uma pessoa que ela vai morrer se ela ficar engasgada é pior ainda. Entende? Então, minha mãe se separou do meu pai porque ele estava muito estressado com a rotina. E eu acho que o que mais me doeu foi essa situação. De ver literalmente uma família da parte do marido dela, né? Se desestruturar totalmente por causa de uma situação como essa. Como foi pra você? Bem, pra mim foi normal. Porque eu realmente nunca me importei necessariamente com isso. Eu sempre... Bem, hoje é século XXI, todo mundo sabe que divórcios são coisas normais, etc. Mas pra ela foi horrível, entendeu? Porque pra ela... Eu acho que foi mais ruim pra ela ter perdido o marido, assim dizendo, do que a doença. Entendeu? Porque todo mundo tem a certeza de que vai morrer. Agora todo mundo tem a confiança de que vai viver para sempre com a esposa que ama, com o marido que ama. Então essa é a minha opinião, entende? Porque foi o que eu percebi. Minha mãe é uma mulher muito forte. Ela não ficou literalmente totalmente abalada com a doença. O que abalou ela realmente foi ver que a pessoa com que ela confiava não está do lado dela. Essa é a minha opinião. Graças a Deus que tem a família para suprir essa necessidade, entendeu? Graças a Deus a família abraçou ela e cuidou dela muito melhor que qualquer outra pessoa poderia fazer. E quando ela veio pra gente cuidar dela num todo, daí a gente foi atrás de cuidadores, os irmãos e meus pais e cunhados, sobrinhos, todos unidos, fazíamos reunião, cada um ajudou com parte de dinheiro
porque a gente sempre ajudou com parte financeira, mas daí ali era num todo, porque ninguém podia parar de trabalhar ou parar a sua vida para cuidar dela. Então entrou os cuidadores. E estávamos com 3 cuidadores e mesmo assim, feriados e finais de semana a gente não tinha cuidador, era os irmãos e cunhados e sobrinhos que se revezavam, cada um num final de semana para ela ter os cuidados necessários. E a doença foi avançando, até então ela comia pela jejum e comia via oral. E daí cada vez mais foi se afogando, então assim, não, dependendo de tudo, né? De ir ao banheiro, de se virar. E você lembra de algum momento assim que você se deparou com a doença, algum momento que tu lembra, que tu possa contar? Eu posso dizer a questão que nós vinha fazendo uma alimentação, uma sopinha batida no liquidificador e ela virava a se afogar. Então, para mim, ali foi o limite. Eu não queria colocar uma colherada na boca dela, que ela se afogasse. Então, e é a questão de conforto para ela. Como que eu proporciono um conforto para ela, seja numa cadeira ou seja para dormir? E quando ela foi 6 meses antes dela vir morar com a gente, um cunhado meu, que ele tem mecatrônica formado, ele foi atrás e comprou, com a ajuda, meus pais financiaram, e foi comprado o Toby. O Toby é um aparelhinho que ela calibra esse aparelhinho, a íris do olho, conectado no notebook, e ela começou a conversar com a íris do olho com a gente. Meus pais, com 70 e poucos anos, os dois entraram na tecnologia, minha mãe com um tablet e o meu pai com notebook, para conversar com a filha. Então foi assim uma revolução, é muito amor, assim, que a gente vê de cada um, né? Todos os nossos cunhados assim abraçaram juntos, pegaram juntos como se fosse um irmão dela, né? Os sobrinhos. Então assim, nós temos uma família abençoada. Você como filho, qual que você acha que é o papel da família? Olha, a minha opinião é o seguinte: como a minha mãe ela está totalmente acamada, debilitada, ela depende completamente da família, certo? Porque sem a família ela não é ninguém. Porque pessoas estranhas nunca iam ajudar elas. Ou melhor, não dá para generalizar dizendo nunca. Mas vamos supondo que a família seja o ideal e a obrigação da família é ajudar ela, na minha opinião, entendeu? Família é igual ninho. Família é sinônimo de amor para mim. Todos se doaram em algum momento para mim. Desde os pais, até os sobrinhos e amigos. Família é segurança e colo quentinho. Mas que a prata que brilha é presente de Deus, é o céu daqui, e o amor mora ali, que se chama família. Como é bom ver a minha família, como é bom. Vale a pena vender tudo mais para poder comprar este campo de sonho, tesouro que é puro dom. É meu ouro, meu céu, minha paz, minha vida, meu lar. Talvez eu não teria conhecido um verdadeiro significado de família se não fosse completamente dependente, pois não dependo só fisicamente, mas financeiramente. Se estivesse em casa não estaria com fraldas. KKKKK. Aquela dança, uma vontade de dançar,
O pai é dançador, uma vez eu era dançador, nós dois começamos assim, ali perto da mesa, cheio de mesa, assim, com as pessoas que estavam lá, né? Daí eu comecei a dançar, daí o pai foi dançar com a Lúcia disse, dance com a Margarida. Pega a cadeira dela e faça o embalo que nem quando tá dançando, né? E daí eu ia assim, só, embalando assim, a Margarida ria. Eu nunca vi aquela mulher tão feliz o tempo todo que ela rodeava assim. Tá, daí eles daqui a pouco foram tirando as cadeiras, daí outras pessoas começaram a dançar. Mas a Margarida, ela ria o tempo todo. E o que você acha dos serviços que são do conhecimento que a sociedade tem hoje em relação ao ELA? O que você acha? Você acha que é suficiente? Olha, eu não posso te dizer com total certeza, porque o que eu sei é uma visão periférica, entende? Eu não tenho a visão dentro do assunto, só fora do assunto. Pela rotina que ela passou em relação aos médicos, os médicos acusaram muitas coisas até chegar no ELA, entende? Então, creio eu que a medicina, ela está bem leiga na situação. Agora, se você for procurar sobre movimentos contra ela, prevenindo ela, sei lá o que ela, você vai ver que vai ter muita gente, tem muitos grupos, tem muita gente ajudando. Então, a interação popular, eu acho que é bem efetiva, entendeu? Porque as famílias que têm algum membro do ELA sempre são famílias que estão correndo atrás, pelo fato da medicina não ter toda a necessidade, suprir tudo, então o movimento popular está sendo grande. Essa é a minha opinião. Hoje ela depende de tudo para que faça para ela e que doe para ela também o sabonete, que doe a pasta de dente, porque demoramos só o ano passado que a gente já conseguiu aposentar ela pelo INSS. E hoje é uma luta que ela precisaria de um respirador para auxiliar na respiração dela, que está com dificuldade e também a gente não consegue. A gente não conseguiu ainda, estamos lutando. A gente sabia que ela teria direito que o Estado desse um home care, que é assim o acompanhamento de enfermeira, médico, fonóloga, para ela ter uma qualidade de vida digna, né? Qual que foi a trajetória, assim? Qual foi o processo que vocês tiveram que passar desde o momento que ela começou a ter os primeiros indícios? A gente percebeu dia 5 de dezembro, assim, a gente já sabia o que estava acontecendo com ela, que ela tinha caído alguns tombos, que ela estava fazendo caminhada com a tia Sônia, com a minha cunhada, e o pé estava arrastando. Procurou um neurologista para o Sistema Único de Saúde. O neurologista no início falou que seria um AVC, isso em dezembro. Então, dia 5 de dezembro, aniversário da minha mãe, a gente se reuniu e a gente começou a falar, mana, o quanto era importante e ouviu, ir atrás de um outro médico, tudo. E daí esse médico investigou tudo o que era de coluna, tudo que ia para o lado de cirurgia e tal, e descartou. Com ressonâncias, e eu e a Sandra, a irmã mais nova, levávamos ela a fazer exame, levávamos no médico e tal. E todos eles falavam assim, que se trabalhava com eliminações, tipo assim, que se investigava, mas que ia se eliminando, não é essa doença, não é essa, então pode ser essa. E ele pediu pra gente fazer outra eletromiografia, mas não lembro o nome, em Florianópolis, com o professor dele, o Dr. Matosinho, e a gente foi até lá, fizemos, e dia 1º de abril a gente teve o diagnóstico, o resultado. Nesse exame dizia que era ela. E o que a gente viu nesse decorrer, assim, se tem 4 diagnósticos, cada um falando, nenhum falou a mesma coisa que o outro. Como falta informação, conhecimento de doenças neurológicas ainda, né? Porque se trabalha por eliminação. E daí um médico chegou que era ela, os outros não, né? Tem alguma lembrança que você tenha desse momento teu se deparando com a doença? Às vezes, o que os médicos colocavam, que a gente tentava fazer, ela não aceitava. Essa foi a parte ruim, para mim.
Porque se ela não tivesse a lucidez, a gente, família, ia decidir pelo melhor, que a gente achava, como a gente sempre achou que era o melhor. Muitas vezes a gente tentava fazer alguma coisa para ela, achando que era o melhor, ela não aceitava. E a gente tinha que acatar, né? A gente foi acatando. Um dia, conversando com o assistente social aqui do município, ela disse: nossa, vocês estão refém do seu irmão. Né? Daí a gente foi fazendo, então assim, hoje eu sou uma pessoa que faço acompanhamento psicológico, acho que todos da família teriam que fazer, mas nós não temos essa condição, porque afeta toda a família. Todos que têm amor e que estão envolvidos em ajudar, acaba sendo afetado de uma certa forma. Então a gente foi respeitando, porque é um direito dela, né? Como ela também não quer que faça a esterectomia ou respirador artificial. Ela disse que Deus sabe o dia, que isso daí não é que ela quer, até que ela possa respirar por ela, que isso ela vai estar cumprindo a missão dela, assim, na parte espiritual, ela acha. E daí ali que ela vai alongar a necessidade, né? Então, assim, no início, para mim, chocou bastante, para vários da família. Depois a gente aceitou e viu que cada um tem o direito mesmo de escolher como que vai morrer ou não, né? Então, a doença, assim, doída para ela e doída para nós, porque é uma doença irreversível. Eu acho ela muito forte. Eu acho que no lugar dela queria estar dopada, não tá lúcida como ela está. Ela se mantém lúcida, cabeça erguida, guerreira e brigando com as nossas opiniões, ou brigando com as opiniões dos médicos, até porque os médicos não estão preparados para cuidar de pessoas com ela. Então ela foi estudando o que era ela sabia e se conhecia o corpo dela, e o médico chegava e falava, e tanto que a jejum ela falava: não precisa ainda, eu conheço o meu corpo. No que você buscou força? Só em Deus. Não há outro caminho. Glória a Deus, hoje não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a alegria vem do Espírito Santo. Tá bom.